Olá, YouTube! Estou de volta com vocês. Muita coisa aconteceu nesses últimos 2 anos, não é verdade? Eu sei que você ficou esperando os meus vídeos, aquele contato que a gente teve por aqui, mas eu dei uma pausa. Foi mamãe nesses últimos 2 anos, amamentou, cuidou de Helena e nós estamos de volta com uma grande novidade. E a grande novidade é que Heloísa Lima, além de mentora, de palestrante, professora do autoconhecimento, se tornou terapeuta de constelação familiar. E é sobre isso que, a partir de agora, a gente vai conversar aqui pelo YouTube com vocês sobre constelação familiar. Então, a constelação familiar, ela é uma terapia breve, uma terapia em que te ajuda nas resoluções das suas questões familiares. Vamos pensar que nós somos uma árvore e toda árvore tem sua raiz. Pois bem, a nossa raiz são os nossos ancestrais, os nossos antepassados, os nossos avós, bisavós, tataravós, pai e mãe, e nós somos, na verdade, essas folhinhas nesses galhos, não é? Então, essas folhinhas precisam ser cuidadas. Por quê? Porque nós herdamos ou honramos muitos comportamentos vindo dos nossos ancestrais. E aí você deve estar se perguntando, Heloísa, o que significa a constelação familiar? O nome constelação, ele vem da Alemanha e o autor desse nome, né, é o professor psicanalista, ex-padre, professor Bert Hellinger. Na verdade, esse grande terapeuta, ele vai pegar algumas nuances de algumas metodologias da psicologia, onde ele analisa os indivíduos a partir de um sistema familiar. E aí ele começa a perceber 3 grandes ordens, ou seja, como esses grupos familiares se organizam. E nessa organização ele começa a perceber que essas ordens, que ele vai chamar de ordens do amor, é o que rege a nossa vida. Então, nós temos uma primeira ordem, que é a ordem da hierarquia. E a segunda, nós temos o pertencimento. A terceira, o dar e receber, ou seja, o equilíbrio. Você aí deve se perguntar, tá, então essas 3 ordens ou essas 3 leis que regem a constelação familiar, esse nome que foi dado por ele, por ser alemão, um nome que no nosso país significa ressignificar. A ressignificação das nossas questões por meio da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio. Vamos entender mais um pouquinho? Pois bem, então preste aqui atenção comigo, vem aqui, preste bastante atenção no que eu vou te dizer. A hierarquia, quando nós estamos em um lugar que não é nosso, quando nós colocamos pessoas, ou melhor, nosso pai e nossa mãe, fora do lugar, ou seja, quando nós queremos tomar esse lugar. Então, quando nós negamos ou rejeitamos, é essa posição que os nossos pais estão. Então, veja só, a palavra, a Bíblia, ela vai dizer, honra teu pai e tua mãe, melhores dias tu terás na tua vida. A Bíblia não está dizendo, você deve ao seu pai, você deve mostrar ao seu pai ou à sua mãe. Não, a palavra diz, honra teu pai e tua mãe. Então, o lugar de honra do pai e da mãe é acima de nós. Eles estão acima, nós não estamos nem do lado, nem na frente e nem atrás. Eles estão acima de nós. Por isso nós devemos honrar e amar esses pais. A segunda lei é a lei do pertencimento. Então, quando eu me sinto, de certa forma, em desequilíbrio na minha vida, eu não consigo compreender algumas questões, conflitos emocionais que eu já passei na minha história,
nós vamos ter uma segunda lei que fala sobre o pertencimento. Quando eu não me sinto parte daquilo ali. Então, esse pertencimento é muito importante para que eu possa, sim, resolver as questões internas em relação a algumas feridas emocionais que eu tenho. Vamos supor, uma mãe que em algum momento da vida não conseguiu educar o seu filho e aí conseguiu educar, criar, cuidar e teve que fazer essa doação para uma avó, para uma tia. E aí essa criança vai se sentir rejeitada e não se sente pertencida. Quando ela entende essa questão, que foi o momento que a mãe estava e que ela não conseguia, ela tira essa ideia, todo o seu conflito passa a ser resolutivo e aí ela se sente pertencida. Por quê? Porque ela passou a entender essa mãe e sabe que o lugar dela é esse nessa família. Um outro momento, uma outra ordem, na verdade, é o equilíbrio. Então, quando eu coloco meus pais no lugar certo por entender, quando eu estou no meu lugar de pertencimento, então tudo se torna equilíbrio, dar e receber. As pessoas que vão poder me dar alguma coisa, eu vou receber e assim eu também vou retribuir. Então, não existe relação, seja pai, mãe ou qualquer outra, sem a doação. Nós esperamos essa doação. Então, a constelação, ela parte desse princípio e te faz um convite para refletir sobre os seus conflitos por meio dela. Aguardo você no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha, deixa aqui teus comentários e entre em contato comigo. Vai ficar o linkzinho aqui do telefone, do WhatsApp, das minhas redes sociais e eu quero, junto com você, poder colaborar nesse mundo de uma forma sistêmica.